Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é o Thiago Taton, da iniciativa Mindfulness. Eu estou junto com a Letícia Alminhana, a gente vai estar falando sobre psicopatologia para leigos. Seja bem-vinda, Letícia, seja bem-vinda. Esse curso que a gente construiu especialmente para vocês. Então, espero que vocês aproveitem, Oi, vocês curtam pessoal. esse curso que é muito, muito importante. Tudo bom? Foi um prazer estar aqui, conversando com vocês, trocando um pouco de tudo que a gente já aprendeu e fez nessa vida, né, Thiago? E agora a gente Isso. conseguiu compilar, de certa forma, um pouquinho disso, de um jeito mais introdutório, porém didático, para poder beneficiar vocês, né? Vamos dar início, então. De repente, acho que tem uma breve apresentação nossa, né? Isso, então a gente, né, tá chamando de psicopatologia para leigos, instrutores de mindfulness e terapeutas em geral. Aqui estão as nossas logos, então a iniciativa Mindfulness do Thiago, o Unusual é uma iniciativa minha, de psicologia do incomum, trazer temas incomuns para a psicologia, inclusive psicopatologia para leigos, tá? Foi. Então, acho que quer te apresentar primeiro, Thiago? Eu sou psicólogo, né? Vocês podem acompanhar aí na tela. Fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um estágio lá no Kings na época. Retornei e fiz 2 anos aqui, um estágio de pós-doutorado no Departamento de Medicina, ali na psiquiatria aqui da URGS, né? A iniciativa Mindfulness é um dos grupos pioneiros aí de Mindfulness no Brasil. E ao longo da minha carreira toda eu fiz diversos treinamentos na área de Mindfulness na Inglaterra, Argentina, Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, eu tenho uma expertise em Mindfulness, né? Me sinto seguro para falar sobre esse assunto, venho pesquisando aí há quase 10 anos aí dentro dessa área já. E eu sou psicóloga, me formei aqui pela PUC, não vou dizer o ano, mas faz bastante tempo. Depois, então, eu fiz um doutorado em saúde lá na Escola de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em seguida, fui para um pós-doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, lá no Departamento de Psicologia Experimental. E fiz um segundo pós-doutorado, esse de 5 anos, que é vinculado a um programa nacional de pós-doutorado. Então, é onde a gente tem um trabalho meio como pesquisador convidado, né, lá na pós-graduação da psicologia, na PUC. Durante esse tempo, eu coordenei um grupo de estudos e pesquisas em personalidade e saúde mental. Depois disso, fundei a iniciativa Unusual, né, Psicologia do Incomum, e atualmente me dedico a essa prática clínica. E a ideia é fazer uma divulgação de ciência para o público geral. Escrevi diversos capítulos e artigos acadêmicos nessa área e tenho me interessado há muitos anos, então, por aquilo que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, basicamente, como diferenciar a saúde de psicopatologia. A minha trajetória ali dentro da medicina, por exemplo, foi de quase 10 anos no meio da psiquiatria, né? O Thiago também tem uma trajetória na psiquiatria, então isso faz a gente, de certa forma, conseguir adequar linguagens, né, entre psicologia, psiquiatria e saúde, né, saúde mental. Esqueço que é o que muda. Bom, então, a ideia, pessoal, eu vou apresentar um pouco a primeira parte, o Thiago vai apresentar a segunda parte, mas a gente vai fazer um bate-papo todo o tempo. Então, a gente vai, né, eu vou falando, o Thiago vai me parando e a gente vai conversando, assim. Eu acho que assim vai ser mais legal, né? Para vocês não dormirem enquanto vocês assistem a gente. Né, Thiago? Começando, então, definindo o que é, afinal de contas, pessoal, o que é psicopatologia, né? A psicopatologia, segundo Dalgala Rondo, seria um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do indivíduo. É uma ciência autônoma que busca ser sistemática, elucidativa e desmistificante. Veja só, cada uma dessas palavras tem um porquê, né? Então,
O Paulo Del Galarrondo, é um professor da Unicamp que se dedica ao estudo de uma área específica da psicopatologia, que é a semiologia. E depois a gente vai entrar um pouquinho mais, bem pouquinho assim, para vocês entenderem, mas ele tem um livro muito bom, introdutório, a gente vai apresentar para vocês depois aqui. Né? Mas basicamente ela... Fala, Thiago. Não, eu ia falar que, em resumo, é o estudo científico do adoecimento mental, né? Uhum. Como entender o adoecimento mental, né? Que todos nós estamos propensos a sofrer de adoecimento mental, assim como a gente sofre de adoecimento físico, assim como a gente tem uma gripe ou algumas doenças físicas mais graves, né? A mesma coisa, e tem um estudo científico para entender o que é uma dermatite, o que é uma gastroenterite, também tem um estudo científico para entender as diversas formas e manifestações do adoecimento mental. Então, é algo para além da opinião, né? Também todos nós temos opinião sobre o que fazer quando alguém está com um problema de pele, uma dermatite. Então, uma coisa é a opinião, que tem o seu valor, é óbvio, né? Todos nós, existe o conhecimento popular, tem o seu valor, mas existe também o conhecimento científico sobre um problema de pele, uma dermatite. A mesma coisa vale para o adoecimento mental, estudo científico para além da mera opinião, né? Então, o Karl Popper, que é um filósofo da ciência, ele fala isso, né? Ele diz assim que toda ciência ela começa com opiniões, com um conhecimento não sistemático, com ideias, com elucubrações. Então, tem um valor, mas depois a gente vai sistematizar isso, né? Através de um método e observações. Então, por isso ela é sistemática, elucidativa, né? Que a ideia é que ela possa elucidar a respeito dos transtornos mentais e desmistificante, ou seja, né, a ideia é que ela possa estar para além de um misticismo ou das crendices populares ou algo desse tipo, tá? Mas lembrando, por isso que eu citei Karl Popper, que isso sempre tem um valor. A partir das crenças populares, por exemplo, a gente pode criar uma ideia de pesquisa muito legal em psicopatologia e investigar. Isso foi o que eu fiz no meu doutorado, inclusive, tá? Vamos seguir. Acho que nosso rosto vai ficar aqui na frente, né, Thiago? Vou botar aqui Para embaixo. mim está normal, aqui não está Tá? aparecendo nada, não. Tá. Tá. Segundo o dicionário da Associação de Psicologia Americana, APA, a psicopatologia seria o estudo científico dos transtornos mentais, incluindo seus fundamentos teóricos, etiologia, progressão, sintomatologia, diagnóstico e tratamento. Essa ampla disciplina baseia-se na pesquisa de várias áreas, como psicologia, bioquímica, farmacologia, psiquiatria, neurologia e endocrinologia. Só para vocês terem uma visão assim, né, do que a gente está falando. Tá? Inclui todas essas áreas, né? Bom, né, pessoal? A gente vai ter aqui os principais manuais também, internacionais de psicopatologia. Então, a gente vai ter a última versão da CID, né, que era a 10, agora temos a 11, que é a classificação internacional de doenças. Tem a classificação F da CID-11, ela vai ser só de doenças mentais, transtornos mentais. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama carinhosamente de DSM-5. Então, assim, esses dois são quase que, sobretudo o DSM-5, como vocês vão ver que a gente vai citar bastante ele, eu costumo dizer que ele é quase que a bíblia da psicopatologia. Ele não deveria ser, porque é uma área, claro, né, em constante transformação. Para vocês terem uma ideia, a quarta versão, então teve a primeira, o DSM-1, o DSM-2, o DSM-3, e aí eles começaram a fazer o DSM-3 revisado, DSM-4 revisado, e o DSM-5, né, DSM-5. As diferenças entre o quarto e o quinto são muito grandes. Então, a gente não tem como se fixar. Tá, então esse manual ele vai falar tudo que é certo e verdadeiro sobre psicopatologia. Na verdade, ele vai trazer para a gente o que hoje tem de melhor em termos de pesquisa e conhecimento sistemático, acadêmico, científico, né, sobre os transtornos mentais. Mas pode ser que daqui a 50 anos muita coisa mude. E o RDoc, tu quer falar, Thiago? Um pouquinho?
O RDoC é uma busca mais de um olhar da patofisiologia, né? Então, é uma espécie de crítica que se estabelece ao DSM-5. É algo bastante recente, bastante novo, né? Que pretende ser um avanço frente à descrição de sintomas, que é o DSM-5. Mas é um projeto em construção ainda, né? O Research Domain Criteria Initiative, que é o RDoC. Então, ele é uma ideia de ampliar para além do grupo de sintomas, trazendo dados patofisiológicos mais associados à neurobiologia dessas condições clínicas. A gente colocou aqui mais para que vocês saibam que existe essa iniciativa em construção como uma espécie de crítica ao DSM, mas o DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ainda é o principal manual, critério que nos ajuda na psicopatologia. Mas é importante que vocês saibam, conheçam, que vocês podem ouvir falar sobre isso na existência do RDoC como uma contraposição aos modelos clássicos trazidos pelo DSM e pelo CID, né? Ali na imagem está em inglês, então não se assustem, né? Está ICD em vez de CID, né? Porque é uma capa do manual em inglês, é a mesma coisa, tá? International Classification Disease, mas na verdade é CID em português que vocês vão ouvir falar. Então, a CID-11 é da Organização Mundial de Saúde, e vocês vão ver que os médicos, por exemplo, quando o médico do trabalho, quando ele vai dar para uma pessoa, por exemplo, que aquela pessoa precisa de um afastamento do trabalho porque ela está com um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ou com um transtorno de estresse pós-traumático, a gente vai ver, o médico vai colocar o código do CID, ou da CID, né? E não do DSM. Mas para a gente conseguir fechar mesmo o diagnóstico num geral, assim, a psiquiatria num geral, ela vai falar mais a linguagem do DSM. São códigos, né? Você falou sobre isso agora. Às vezes tem ali F30.40. É basicamente um código para um tipo de doença específica. Então, como é classificatória a psicopatologia, ela tem ali um código, uma letra e um número para todo tipo de doença física ou mental no CID. Mas o CID é um tipo de numeração e classificação que não é exatamente a mesma no DSM, né? Não. Então, muitas vezes, para um adoecimento mental, coloca-se o CID e também pode-se colocar a classificação no DSM, as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ficar mais claro depois que a gente vai dar exemplo para vocês, vai explicar melhor, tá? Então, assim, né? Já explicando melhor. A gente vai falar de semiologia dos transtornos mentais e a gente vai falar de um entendimento categórico versus dimensional. Hã? A gente colocou assim. Como Cheio de assim? palavra complicada, né? Semiologia, categórico, dimensional. Uhum. Que bichos são esses, né? Mas isso aqui, gente, é fundamental para a gente entender como que a gente consegue dizer que uma pessoa está realmente precisando de uma ajuda de um profissional da saúde mental, talvez tomar uma medicação, e como que a gente vai dizer que não, que isso faz parte de uma experiência humana, que essa experiência está saudável, né? Então a gente vai falar um pouquinho. A semiologia, ela vai falar de sinais. Então, basicamente, a gente vai reconhecer toda a medicina trabalha com semiologia, né? Mas a medicina psiquiátrica, a psiquiatria, ela vai trabalhar com sinais que não são totalmente objetivos. São sinais, no geral, comportamentais. Isso já é muito importante da gente começar a entender, né? Porque eu não consigo, ainda hoje, eu não consigo, através de um exame de sangue e nem de uma neuroimagem, eu não consigo identificar claramente um transtorno. Então, eu não sei se você tem um transtorno bipolar ou você está com um transtorno depressivo, por exemplo. Vamos fazer uma ressonância magnética e vamos ver no seu cérebro, ele vai indicar para nós se é transtorno bipolar ou depressão. Não existe isso. Então, a psiquiatria ela vai se focar muito na tal da semiologia, que é o quê? É ver sinais, gente. Então, basicamente é isso. A gente vai ver os manuais ali, eles vão ter um monte de classificação,
onde é um conjunto de sinais que a gente vai aprender a identificar, basicamente. Só que a gente pode ver esses sinais de uma forma categórica ou de uma forma dimensional. E agora a gente vai explicar o que é isso. Esse é um exemplo que eu gosto de dar. É quando, por exemplo, um médico, um exemplo, por exemplo, é ótimo. Quando um médico, uma médica, você está com uma dor nas amígdalas e ele olha, coloca a luz ali, pede para você abrir a boca e ele vai ver sinais clínicos óbvios ali que indicam se aquela inflamação nas suas amígdalas decorre de uma virose ou de presença de uma bactéria. Então, ele tem um manual lá e vai estar lá no manual. Ó, só se tiver a presença de petequias, que são pequenas bolinhas brancas, é um forte indicativo de infecção bacteriana e não viral. Então, na medicina fisiológica, do ponto de vista de exclui os processos mentais, às vezes é mais simples de dar um diagnóstico semiológico, porque é óbvia a diferença. Por isso que o profissional de medicina ele tem aquelas bíblias que ele vai olhar as imagens ali, vai comparar aquela imagem com o que ele viu na tua amígdala. Só que na ciência psiquiátrica, como você bem colocou, os sinais, às vezes, não são tão óbvios como numa infecção de garganta. Então, é mais difícil, complexo e subjetivo fazer a semiologia, né? Não que seja fácil fazer um diagnóstico de amidalite viral ou bacteriana, mas é bem mais simples, os sinais estão mais descritos ao olho nu do que, às vezes, dos transtornos mentais. E assim, ó, talvez para explicar melhor, vamos pensar assim, quem tem uma amidalite viral, não importa, quase não importa, cultura, por exemplo, né? Crenças populares, cultura. Amidalite é aqui ou em Papua Nova Guiné ou na Rússia ou no extremo norte do Canadá E é arrisco dizer basicamente que a parecido. amidalite viral, hoje, 200 anos atrás, e daqui a 200 anos, talvez seja a mesma coisa também. Então, não tem influência de época, de contexto cultural, nada disso. Mas quando eu estou falando que os sinais eles são comportamentais e eu vou tentar identificar o que é normal e o que não é normal, ou saudável, patológico, e isso só através de uma leitura de sinais de comportamento, eu vou ter atravessamento de tudo isso na minha leitura. Então, a gente não pode deixar, e acho que é importante dizer desde já, né? A gente não pode deixar de entender, de ter essa visão, de que toda vez que a gente estiver falando de um transtorno mental, a gente está trazendo junto com a gente todas os nossos preconceitos, a nossa cultura de época, coisas que talvez daqui a 100 anos vão ser vistas como, nossa, como é que eles consideravam isso como um transtorno mental? Mas isso é saudável? Ou então, ao contrário, né? Nossa, como é que eles consideravam isso normal? Mas isso é tão doente, né? Peraí. Quer falar um pouquinho ali que você estava escrito categórico e dimensional e acho que você não falou nada, ou você quer falar depois? Eu vou falar agora, tá? Então, agora a gente vai explicar, porque assim, ó, pessoal, deixa eu ver se aqui volta. Não. Porque assim, basicamente, o DSM-5, né, o grande manual de transtornos mentais, vocês vão encontrar aí mais de 200 transtornos mentais, né, classificados, ele vai ser a maior representação de um modelo categórico, tá? O que é isso? Aqui tem exemplo, então, tá? Eu tenho 5 características que definem um transtorno mental X, tá? Aí eu vou estar lá com a pessoa na minha frente, eu psicóloga, né? Então, já sabendo que a gente está dando exemplo aqui da nossa prática como psicólogos e psicólogas e da prática de psiquiatras, mas quem não tem essa formação não vai fazer isso, né? A gente está explicando para ser didático, para vocês entenderem. Basicamente, se eu estou com uma pessoa na minha frente, um paciente, uma paciente, eu vou olhar para essa pessoa, eu vou ver que ela, eu sei que eu tenho um manual do meu lado, eu sei que ela que tem 5 características que definem um transtorno mental. E eu estou vendo que essa pessoa, ela fecha 3 dessas 5 características, né? Então, baseado em resposta sim ou não. Então, tem isso? Tem aquilo? Tem aquilo outro? Tem, tá? Isso é categórico. Categórico a gente vai ter uma categoria, eu vou simplesmente dizer existe ou não existe essa categoria.
É quase o sistema 01 do computador. Tem, não tem. É isso. Não sei se ficou claro, Thiago. Não, toda hora eu estou fazendo correlação com o pensamento médico. E é dessa forma. Então, quando que uma mancha na pele ou uma pinta pode dizer que características ela pode apresentar, que pode ser um processo de câncer oncológico? As bordas da pinta não estão bem definidas. Tem 3 ou mais colorações numa pinta. Em vez da pinta ser bem pretinha, escurinha, ela é meio preta, meio branquinha, meio marrom. Opa, 3 ou mais colorações. As bordas da pinta, em vez da pinta na pele ser bem redondinha, uma pinta já que tá, os cantos são meio espalhados. Opa, segunda coisa que eu encontrei. Então, muito da medicina funciona assim. Então, quando um dermatologista vai olhar as pintas ali, fazer um exame seu de corpo, ela vai checar se essas pintinhas entram ou não nesse critério. Se tiver 5 ou mais coisas dessa, ela pode pedir uma biópsia ou fazer uma investigação para ver se aquela pintinha, aquela mancha na pele, pode ser referente a um processo oncológico. É a mesma lógica. Aí, se fechar 3 ou mais critérios, categoricamente ela vai dizer: é um câncer de pele, vamos fazer uma cirurgia. É mais ou Então, menos a mesma lógica, né? é exatamente a mesma lógica. Porque a gente É, está dentro, ali está American Psychiatric Association, ou seja, a Associação de Psiquiatria Americana. Então, na verdade, gente, essa linguagem é uma linguagem biomédica. Então, é isso que o sim. Thiago está dizendo, né? A linguagem biomédica, ela é uma linguagem que, por excelência, ela é categórica. É isso, eu percebo um sinal e eu vou dizer se a pessoa tem ou não tem aquele sinal, a semiologia. Só que talvez vocês já consigam ver o problema que tem aí, né? Por quê? Porque o estudo da mente humana e dos problemas que podem acontecer, ou doenças que podem acontecer dessa mente, ele não é igual ao estudo do coração, ou de todo o sistema ali, né, cardíaco, cardiovascular e tudo, que é concreto. Então, na anatomia, eu vou abrir o corpo lá da pessoa, da aula de anatomia, e vou ver como funciona, o que tem lá dentro e que problemas eu vou ter. E aí eu vou identificar esses sinais de forma categórica para dizer sim ou não. Eu não, se eu fizer na aula de anatomia em psiquiatria, não existe, eu não vou abrir o cérebro e ver, tá, isso era o cérebro de uma pessoa que tinha depressão, uma pessoa super ansiosa. Não tem muito como pegar isso, né? E pensem que tem muitos anos de pesquisa na tentativa de reunir dados, que a gente vai chamar de biomarcadores, para identificar isso de forma biológica. Seria a Então, tentativa do RDoC, né, Letícia, que eu falei ali um pouco anterior. A tentativa do RDoC é para avançar na direção de encontrar biomarcadores, e é difícil fazer isso é, em ciência de saúde e, mental, né? e assim, eu vou arriscar dizer uma coisa que eu sempre digo, né? Depois que a gente pesquisa muito sobre isso, né, Thiago? Eu arrisco dizer que vai ser muito difícil de achar. Sabe por quê, pessoal? Porque vocês vão ver que porque existe um nível de complexidade da mente humana que é como se esse nível de complexidade tivesse a anos-luz e a gente está aqui andando devagarinho para tentar acompanhar, sabe? E as classificações que vocês vão ver aqui, o que a gente vai passar, os transtornos que existem, né? Eles estão sempre em mudança. E, basicamente, eles são formas arbitrárias de se reunir um monte de sintoma. Arbitrário por isso, porque como eu não tenho uma forma mais objetiva de observar, a não ser a observação do comportamento, de sinais comportamentais, basicamente, e aí das emoções ligadas a isso, é muito difícil que eu consiga ter uma visão limpa, ou assim, é quase higiênica, no sentido de, eu tenho uma pessoa aqui que ela só tem o transtorno da personalidade borderline. Então, eu vou pegar aqui essa pessoa, esse indivíduo, ele tem um transtorno da personalidade borderline. Isso não existe. A gente vai ver depois que o que existe é que a pessoa tem isso como um carro-chefe de diagnóstico, então ela tem um transtorno borderline, sim, eu tenho um transtorno de personalidade borderline, mas eu tenho mais um montão de transtorno junto. E tem anos que eu passo bem, tem anos que eu não passo bem. Então, isso é muito confuso. Aí, para eu dizer que eu vou achar um biomarcador só do transtorno da personalidade borderline, é algo que, a meu ver, ainda é muito idealizado.
Ô, Letícia, mas é importante dizer que, às vezes, tem uma crítica, se diz assim, ah, mas que reducionismo isso, tem aquilo, isso e aquilo, e aí já diz que a pessoa tem essa ou aquela doença, mas é importante dizer que isso salva vidas, né? De que precisaram morrer milhares de pessoas com câncer de pele para que os pesquisadores cientistas conseguissem identificar esses sinais e, hoje em dia, salvarem pessoas, né, antes do processo de agravo de uma doença, exatamente pela semiologia. Uhum. Então, apesar de parecer meio reducionista, né, se a pessoa tiver 3 das 5 características, ela tem câncer de pele, por exemplo. Bom, mas isso faz com que o diagnóstico fique mais preciso, mais rápido e o tratamento seja oferecido de maneira mais rápida. Mesma coisa em relação ao que eu falei de infecções bacterianas ou virais. Se eu sei o agente infeccioso, eu salvo a pessoa com mais presteza e faço ela sofrer menos ao longo do processo, até que ela esteja curada. É óbvio que, novamente, como você está falando, que os transtornos mentais eles são mais complexos do que provavelmente olhar para uma pinta na pele, que está ali bem exposta, que todo mundo consegue ver, que eu consigo dar zoom com um instrumento, né? E ver com uma lupa médica bem em detalhe essa pinta. No adoecimento mental, eu não consigo ter essa clareza, mas ainda assim nos ajuda bastante, né? É, A identificar, né? Então, assim, para não. Porque senão vem uma coisa assim, mas isso é muito reducionista. A ideia não é ser reducionista no sentido pejorativo, mas a ideia é ter um pouco mais. Qual é a melhor palavra para isso? Um pouco mais de certeza. Estou tentando evitar a palavra certeza. não, eu acho que assim, é isso mesmo, né, Thiago? Eu costumo dizer que a gente tem pessoas que vão achar que tudo que tem ali no DSM é certo. Então tá no DSM é porque é, né? Essas pessoas, elas estão muito erradas, porque na verdade a versão antiga, há 10 anos atrás, a versão o DSM-4, o DSM-5 ele contradisse muito do DSM-4. Então, para quem achava que o DSM-4, a versão 4, quarta da edição, era realmente a verdade absoluta sobre tudo, se, se quebrou a cara do DSM-5. Então, não é verdade absoluta sobre tudo. Mas tem também o radicalismo oposto, que é, então vamos queimar o DSM-5, porque tudo virou transtorno mental, então, porque a ciência não consegue explicar, porque não sei o quê, que é isso, assim, não, a gente não vai nem adorar e nem queimar, né? A gente vai aqui ter uma visão um pouco mais equilibrada entre esses dois extremos, que é, sim, é muito útil, é isso que tu está querendo dizer, né, Thiago? Sim. Esse sistema de classificação e esses critérios, né, e mesmo o entendimento categórico do transtorno mental é extremamente útil para que a gente possa entender um ser humano. A gente só não pode achar que ele é sozinho, ele já faz a gente entender completamente o ser humano. Esse que é o problema. Mas ele é um norte que é, sim, muito útil. É basicamente a melhor evidência que a gente tem hoje sobre a presença de transtornos mentais, né? Então, sim, é muito bom. Era isso que tu queria dizer? Sim, sim, sim. Bom, e aí, quando eu digo que não é o único, né, a gente vai trazer essa perspectiva também dimensional. Então, a gente viu antes a categórica, que é tem, não tem. Estou vendo um sinal aqui, esse sinal faz parte de um conjunto de transtornos mentais, eu preciso saber se essa pessoa tem ou não tem isso. Categórico. A perspectiva dimensional, pessoal, ela está cada vez mais sendo introduzida, inclusive no próprio manual, mas muito devagar, porque ela vai ser uma compreensão mais funcional e mais qualitativa. Quando eu falo qualitativa, vamos imaginar que é como se eu pegasse uma categoria lá, por exemplo, né, presença de humor deprimido por um longo tempo, tá? Isso é uma categoria, tá ali dura, né? Ou tá ali quase superficial. Se eu for dizer a pessoa tem ou não tem isso é muito simples, né? Mas se eu for ver isso de forma qualitativa, a presença de humor deprimido por um longo período, o qualitativo ele vai aprofundar essa categoria. Então eu vou perguntar como é que essa pessoa está lidando com esse humor deprimido? Ela tem flexibilidade para entender de onde que está vindo isso, para explicar